Olá, mais um programa Conexão Litoral Norte, começando agora. E para não ser diferente dos outros, sempre especial. Hoje eu estou num lugar muito tranquilo, muito sossegado, onde saúde resplandece aqui nas paredes de onde eu estou. E aqui ao meu lado, quem que está, vocês já conhecem, já fiz entrevista com ele, professor Isaías. Professor Isaías, eu vou contar uma coisa para o senhor antes de falar. O pessoal elogiou a outra entrevista que eu fiz contigo. Eles falaram, poxa, é bacana o pessoal de diabetes que seguiu os seus conselhos, foi muito legal. Se você perdeu por qualquer motivo, não tem problema. ISTV HD Litoral Norte no YouTube, dá uma olhada no programa que fizemos aqui com o professor Isaías, que vocês vão ver que é muito bacana. E hoje, qual que é o tema de hoje? Atleta, como é que faz um atleta, como esse atleta se desenvolve, o que ele representa lá na frente. Mas eu vou deixar um pouquinho que o professor Isaías, se deixar eu falo sozinho, viu, professor? Entra, pode. Isaías, professor Isaías, é um prazer estar aqui de novo. Conta um pouquinho, que a gente estava conversando nos bastidores, dos atletas. Depois eu vou falar de um especial que na natação parece um peixe. Gente, é impressionante. O cara vai ser campeão mundial, mas a gente vai chegar logo, logo. Tudo bom, professor? Tudo bem, Olivo. Mais uma vez agradecendo a oportunidade. Fico muito feliz porque as pessoas entraram em contato na outra reportagem. Para quem não me conhece ainda, sou o professor Isaías Ferreira. Trabalho com natação, com musculação, com esportes adaptados. Enfim, eu faço um pouco de tudo e estou sempre aprendendo. Muito feliz de estar aqui. Nesse momento, hoje, o assunto é como chegar e ter sucesso como atleta. A trajetória de um atleta, como que ele faz para conseguir os objetivos, o que ele tem que perder para conseguir e o que ele tem que abrir mão, no caso. Por exemplo, muitas pessoas ali que viram um atleta, eles deixam de sair, perdem fim de semana treinando, tem que ter noite de sono, tem que ter acompanhamento psicológico, tem que ter a questão de um técnico ali específico da modalidade, treinamento de força em academia de musculação para melhorar, transferência de habilidade de um esporte para o outro, que nós vamos mostrar aqui com o nosso nadador Theo, que vai surpreender vocês. E é isso, Liv. Então, a trajetória de um atleta, ela tem muito a ser contada, muito a ser seguida, e as pessoas vão entender aqui nessa entrevista, detalhado, como que nós vamos mostrar isso para eles. Gente, eu sou um crítico do sistema. Então, hoje de manhã, vou fazer um parênteses, viu, professor? Porque hoje de manhã eu estava conversando com um amigo que é presidente da Associação Comercial de São Sebastião, doutor Fernando Aguiar, e a gente estava comentando que hoje, exatamente hoje, que estamos em maio, nós só pagamos impostos de tudo que foi recolhido, a gente só pagou imposto. Durante o ano, aquilo que a gente recebeu, pagamos de imposto. E aí a gente pergunta, será que esse imposto volta em forma de infraestrutura, saúde, segurança? E quando a gente fala de educação de um atleta, a gente está falando principalmente daqueles atletas tenros, ou seja, as crianças, os adolescentes, porque para fazer um atleta de ponta, e Isaías, professor, o senhor me corrija se eu estiver errado, tem que começar cedo, porque é muito difícil o adulto, não que não aconteça, mas é muito mais difícil o adulto virar um atleta de ponta de imediato do que aquele que foi doutrinado, tratado e desde pequenininho, não é? Isso. O que pode acontecer assim? Você tocou em dois pontos que pega dois polos ali diferentes, mas que se encontram lá na frente. Vamos começar primeiro com o atleta. Ele primeiro tem que saber o que ele quer, o que ele gosta, experimentar, ter vivência de diversas atividades esportivas, o que ele se despontar e gostar e decidir ser atleta, ele vai ter que ter ali disciplina, aprender a fazer aquilo, ter que ter acompanhamento, incentivo da família, e as pessoas têm que entender que não é fácil, não é só querer e ser, não é só ter dom também, é um conjunto de fatores que vai transformar o atleta. Primeiramente, ele ter condições disso, aí entra a questão que o Olivo colocou, muito bem colocado, que é a questão do poder público. Projetos sociais
que dá a vivência, proporciona a vivência da natação, do boxe, da luta, da dança, enfim, aí o atleta, o aluno que aprende aquilo ali e descobre que ele tem aptidão física e dom, ele vai começar a aprimorar as suas habilidades. Aprimorando as habilidades, aí começa a ter os olheiros, as pessoas começam a patrocinar, começam a buscar, a mídia começa a querer vender produtos através do atleta, através da imagem dele, mas o poder público tem que trazer, primeiramente, a iniciação, começar na escola, ensinar nas aulas de educação física, trabalhar o atleta desde o início, para que ele possa cuidar das suas finanças depois, para que ele tenha disciplina, porque a tentação é grande depois que a pessoa vira atleta, é festinha, é amizade, a fama traz muitas coisas que podem prejudicar o atleta naquele momento, então ele precisa ter acompanhamento psicológico, um técnico habilidoso, onde ele tem que estudar, tem que trabalhar aquilo, mínimos detalhes, fazer diversos tipos de treinamento específico, treinamento de força, de potência, de resistência, o treinamento na modalidade específica de acordo com o que ele faz e principalmente querer saber o que quer e ter um incentivo. Porque também quando um atleta está no auge, ele é uma pessoa muito bem vista, famoso, todo mundo quer. Quando ele começa a perder o auge, ele tem que ter um acompanhamento, uma desaceleração para que ele possa aprender novamente a conviver, cuidar muito bem das suas finanças, aplicações, porque ele pode passar dificuldades financeiras, porque ele vai manter um padrão de vida, que ele não vai ter ali mais aquele acesso financeiro para poder manter. Então ele tem que trabalhar muitas coisas. Não é fácil, porém possível. E aqui hoje nós vamos mostrar para você, dentro da natação, o que pode ser feito e como formar um atleta. Eu vou pegar mais um gancho do que você está falando, professor, e dando um exemplo dos jogadores de futebol. Você falou muito bem, jogador de futebol parece que quem está no auge parece que nunca vai acabar, vai ser sempre assim. E não é. O atleta, qualquer ser humano, em qualquer situação, ele tem um começo, meio, um ápice que ele chega e, logicamente, um declínio, pode ser com a idade, pode ser, enfim, ele tem um tempo útil de ser um atleta de ponta. Exatamente. E quando você fala de um acompanhamento psicológico, o acompanhamento psicológico é tão necessário quanto o nutricionista. Por quê? Porque passar por determinadas coisas, o atleta se privar de algumas coisas é uma opção. E ele tem que ter essa opção muito clara em sua mente. Porque, veja bem, se ele tem a opção de ser um atleta, de conseguir resultados de ponta, logicamente vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Exatamente. E uma outra questão muito importante, além do atleta abrir mão, por exemplo, do divertimento com amigos, daquela festinha de fim de semana, bebidas alcoólicas que atrapalham ali no treinamento, a questão de perder noite de sono, ele tem que dormir, ele tem que treinar, tem que ter uma alimentação regrada, aí aquele doce que ele gosta, ele tem que deixar de lado, aquela cervejinha, de repente, que ele gosta, tem que deixar de lado. Então ele tem que ter uma disciplina e uma alimentação regrada e tem que ter a parte psicológica tem que estar muito bem apurada para que ele não cometa deslize, não perca ali a calma em muitos momentos, pense em desistir. E uma coisa muito importante, a mídia. O atleta hoje, devido à tecnologia e à facilidade com que as pessoas filmam ali, de repente todo mundo erra, o ser humano tem ali o problema que ele tem que resolver no momento, às vezes ele consegue resolver, às vezes ele é mal interpretado, uma fala que ele coloca, ele é cancelado na internet, por exemplo, isso mexe, abala com o psicológico do atleta, então ele tem que ter um trabalho de assessoria de mídia para que as pessoas entendam, você não pode falar isso, ou se você falar, fala dessa forma, não responde diretamente, pede desculpa, porque às vezes ele está ali, não foi bem numa prova, o repórter faz uma pergunta infeliz, ele responde de um jeito um pouco mais áspero, ele é cancelado na internet. Então todo aquele talento, todo aquele trabalho que ele teve vai por água abaixo, porque as pessoas não vão seguir. E o atleta precisa de fã, precisa de pessoas, precisa de incentivo, precisa de ali aquela questão do patrocínio, precisa do apoio do poder público, e aí se ele perder, for cancelado, ele não dá lucro, o patrocinador infelizmente, ele visa lucro, porque ele é empresário, ele precisa ter ali, ele é empreendedor, ele não vai ter aquele apoio e acaba perdendo um atleta, infelizmente. Então tem que ter todos esses fatores alinhados, e é uma coisa que precisa aprender na base, na escola, colocar isso na educação básica,
colocar isso para que as pessoas entendam, ó, identificou um atleta, trabalha, coloca ele de forma diferente. E tem como fazer isso. Existem verbas federais, existem as questões dos patrocínios, lei de incentivo fiscal, tem uma série de coisas que podem ser trabalhadas. Parceria público-privada, de repente, para desenvolver alguns projetos sociais. E tem muita coisa, projetos sociais não, alguns projetos para atletas, para colocar ali e com grandes empresas, academia. Tem gente que usa o esporte, por exemplo, coloca 10 atletas na São Silvestre para correr, só um exemplo, de ponta. Ele fica 15 minutos, aí ele corre ali na Globo, na emissora aqui na ISTV, ele vai aparecer ali, fica ali, propaganda gratuita. Se ele for pagar isso, é um valor muito alto. Então eles investem muito nos atletas. Vamos procurar essas pessoas que queiram, que tenham mente aberta para fazer dessa forma, Lívia. É um pensamento que eu tenho. Eu vou endossar o que o professor falou. Eu sempre falo nos meus programas o seguinte, você que está nos assistindo, que é empresário, faço sempre aquele apelo e adote um atleta, adote um artista, vai aferir valor à sua marca, ao seu comércio. Quando o comerciante, ele visa lucro, é óbvio. Mas quando ele pode fazer alguma coisa de bem, uma coisa cidadã, uma coisa de sociedade, ele investe e o retorno vem. Exatamente. O retorno vem, porque toda empresa, qual é a empresa que não quer ter um atleta de ponta estampado na camiseta o nome da sua empresa? Mas enfim, eu estava dando risada aqui enquanto você estava falando, eu estava pensando, tem atletas, tipo o português Ronaldo, o Messi, que tem uma linha de conduta assim, bem profissional, eles têm uma sistemática dentro e fora do campo, e dá certo. Outros dá certo também, mas eu lembrei do Romário, grande Romário. Romário é aquele tipo que fazia a coisa do jeito dele, e ele falava assim, o importante é fazer gol. Eu estou fazendo gol. Isso. Mas não se espelha, porque o atleta também tem a obrigação de mostrar um legado, mostrar para as crianças, os adolescentes, que vale a pena ser correto naquele treinamento, né, professor? Isso. Essa questão é bem importante, porque assim, existem os atletas, a existência de atletas, ela vai por alguns caminhos. Quando o caminho coloca ali a questão do atleta, por exemplo, o Romário, ele era um gênio do futebol. Ele sabia fazer jogadas que ele criava, que ele entortava o jogador, que ele conseguia tirar ali com habilidade, como o Ronaldinho Gaúcho também. E o que eles faziam? Eles colocavam essa questão... Eu não posso deixar de falar do Zico. Zico! Zico, muito obrigado pela camisa autografada. O Zico me mandou por intermédio do professor Cardim. Um abraço, professor Cardim, foi jogador do Santos. Isso é bom, hein? Continue, vai. Aí nessa questão, eles foram gênios ali, e naquele momento o futebol era habilidade. Eles tinham habilidade, desenvolviam, entortavam o jogador e era homem a homem, um marcava o outro. Com o passar do tempo, o futebol foi mudando, ele foi velocidade e força. Antes era um marcando ali um atacante. Quando o atacante era habilidoso, ele dava lé, ele passava a bola para baixo da perna, lençol, caneta. E aí ficava ali, era homem a homem. Agora, eles bolam estratégia, por exemplo, aquele jogador é o melhor deles, vamos colocar 3 para marcar ele. Quer dizer, já diminuiu. Aí coloca 3, ele precisa de muito mais habilidade, muito mais força, a velocidade do futebol hoje é muito mais rápida, a questão das estratégias também, a tecnologia de treinamento faz com que o jogador vire um super atleta, bem mais forte, então ele está mais rápido, ele está com um raciocínio melhor ali nas estratégias de hoje, então naquele tempo dava para ser assim. Hoje a pessoa tem o futebol de velocidade e força. Tocou no assunto do Ronaldo, né, o português. O que ele faz? Ele não bebe, ele não fuma, ele não toma refrigerante, ele não faz tatuagem, ele investe muito em equipamentos esportivos, milhões, que ele tem academia própria, treinadores, pessoas ali para colocar um treino para ele. Então ele consegue em sua imagem também. Exatamente. Tem uma imagem ali bem aplicada nos produtos. O que ele não vende, ele não utiliza, por exemplo, uma matéria que teve, colocaram uma coca perto dele, ele tirou colocou a água. Por quê? Porque eu não tomo, eu não vou vender uma coisa que eu não compro e eu não vou vender. Então ele mostrou aquilo. E é uma pessoa que consegue jogar um pouco mais.
Já, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, um gênio, poderia ser até o melhor jogador do mundo, porque o Pelé falou em uma das suas falas que o Ronaldinho faz coisas que ele não fazia. Só que o Ronaldinho escolheu 2 temporadas. Modéstia do Pelé. Exatamente. Não, o Pelé foi um grande. O rei. Pelé, Sim. onde estiver, sempre vai ser o rei. Só que nessa questão, ele quis dizer, o Ronaldinho é bom. Só que o Ronaldinho, nesse ponto, ele perdeu o ponto da questão de fazer o quê? Tirar aquele momento, aquela oportunidade dele jogar 3 Copas do Mundo, dele ter 3 temporadas ali. Ele escolheu ter 2, escolheu as festas, escolheu caminhos que tiraram o ponto do atleta, acabaram desestabilizando e ele deixou de ser um jogador de alto nível, perdeu a mídia, perdeu o ponto e acabou ficando fora do futebol. O tempo passou, não conseguiu recuperar. Professor, papo bom é assim, a gente fica aqui até esquece de pedir comercial. Legal. Vamos pedir um comercial rapidinho, um break, VaptVupt, já estamos de volta, não saiam daí. A ISTV sabe o que é o melhor remédio para você e prescreveu doses de risos e diversão para toda a família. As comédias mais famosas que fazem gerações inteiras rolarem de rir, selecionadas para você. ISTV, a TV dos clássicos. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. São eles! Voltamos! Eu não falei que era rapidinho? É aquele tempinho de tomar aquele cafezinho e estamos de volta. Eu dispensei momentaneamente o professor Isaías. Ele foi buscar um atleta que vocês vão ver. Vamos conversar com ele daqui a pouco. Um atleta mirim que vai ser campeão mundial. Pode guardar essa imagem, vocês aí, que esse camaradinha, pelo que ele nada, parece um peixe. E aproveitando, eu tô aqui com um carioca, dois caras bacanas aqui no vídeo. Eu tô conversando com o professor Alex, que também é professor de Educação Física. Eu estava conversando nos bastidores, ele estava falando do trabalho dele, ele estava falando que ele também é atleta, que ele treina ao Master, mas quem tem que falar é você. Fala aí, professor. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Ah, legal. Falando de saúde. É bom a gente poder falar de saúde, de atividade física, né? Principalmente a natação. Né? A natação é um esporte que, pô, é maravilhoso. É o mais completo que tem. Pronto, já falou tudo. Exatamente. E a gente consegue trabalhar desde a menor infância até atleta master com 100 anos de idade, né? Participando de eventos, competições, né? Muita disposição, né? Auxilia na parte muscular, respiratória, né? A parte cardíaca, né? A natação é muito completa, né? Professor, eu estava conversando com o professor Isaías e ele é uma enciclopédia, conhece tudo, camarada que falar com ele tem que ter 3 dias, viu? Porque ele tem assunto que não acaba mais. Mas falar de esporte, natação, qualidade de vida, é uma constante, né? Porque eu acho, se eu estiver errado, o senhor me corrija, Não, perfeito. que aqui no Brasil está se começando a dar devida importância que deveria ter sempre o esporte. Mas, por exemplo, na tenridade, começar com as crianças, desenvolvendo, tendo bons hábitos de alimentação, bons hábitos de educação física, de esporte, e seguindo adiante como um adulto e futuramente qualidade de vida para aquele que entra numa terceira idade, que eu acho que dizem que é a melhor fase
da vida de uma pessoa é a terceira idade, porque ela chega já passando por tudo aquilo que uma vida pode desfrutar, não é? Exatamente. A pessoa vai criando vivência, né, experiências e vai desenvolvendo ao longo da sua vida, né, culminando lá na terceira idade, aproveitando tudo que ela pôde, né, absorver durante seu ciclo todo de vida, né? E nós temos exemplos assim maravilhosos de pessoas que iniciaram a natação com não tão cedo, mas que hoje em dia estão aí disputando competições. Olha, né? Você falou uma coisa, como é que chama aquele atleta que a gente fez uma gravação, o pessoal da produção depois veio para mim, tem um atleta já com uma idade avançada, assim, já é Certo. master, que ele corre, faz... Aqui de Caraguatatuba, o cara é fera, fiz uma entrevista com ele que agora não me vem o nome. Como é que é o nome dele? Depois alguém vê da produção aí. Perfeito. Quando a gente fala de um atleta master, ele não faz isso para ganhar medalha, ele não faz isso para se expor nas mídias digitais, ele faz Perfeito. isso por uma satisfação pessoal e para a saúde, qualidade de vida. Qualidade de vida, em primeiro lugar, qualidade de vida, socialização. Também. Né? É o momento de você encontrar amigos, porque o Master é isso. A natação Master. Quando a gente é pequeno, é nos aniversários. Quando a gente é adulto, é nos botecos. Quando você pega uma certa idade, ou é nos Master fazendo esporte, Pois ou é. é na fila do SUS, né? O melhor Na é natação. fazendo esporte. Pô, Natação, piscina e natação no mar. A natação no mar certeza. tomou uma proporção me fala um pouquinho. espetacular. Me fala um pouquinho dessa vibe da natação no mar. A natação no mar ela tomou uma proporção gigantesca. Hoje em dia existem vários organizadores, né, que colocam 1.000 atletas, 500 atletas, 700 atletas das mais variadas categorias, né? Então a gente consegue ver ali a confraternização, né, o pessoal indo a vibe de participar desde o atleta iniciante até o atleta mais treinado, mais condicionado. Então é um esporte muito democrático. Ele se tornou um boom, assim como a corrida de rua. E a natação no mar, ela desenvolveu muito. Mas você sabe por quê, professor Alex? Tem uma segunda, alguma coisa assim que não aparece, mas é de extrema importância. Você sabe o que é? O sistema econômico, porque gera recursos, gera Perfeito. dinheiro. Você fazer uma grande competição de 800 pessoas, 400 pessoas, seja lá o que for, imagina o que restaurante, hotel, Movimenta o que é economia. Isso daí é, no meu modo de ver, o trade de sucesso. Porque Perfeito. você coloca saúde, gastronomia, passeio Perfeito. e divertimento. Aham. Faz tudo de bom. Eu cost- Ainda ganham dinheiro, não tem coisa melhor. Perfeito. Eu costumo dizer que a natação Master é um mirim com cartão de crédito. Porque o Master, ele além de participar das competições, ele vai viajar e ele realmente investe na cidade que ele vai participar da competição. É muito legal, muito prazeroso mesmo. Mas isso daí é socialização, é que nem você fala. Eu frequento assim vários lugares que a gente vê que as pessoas com uma certa idade, quando eu falo certa idade, gente, é os 50 a mais. Não pensa que é 70, né? 50 a mais ele já está preocupado em fazer uma atividade, está preocupado em ver lá na frente como é que ele vai se ficar. Você vê, Perfeito. olha como está esbelto aqui, tá uma elegância aqui, esse carioca, nós dois. 55 anos. Aê, tá certo. E é isso aí, depende do quê? De uma boa alimentação e tudo Hábitos depende... saudáveis, Hábitos saudáveis. né? Exatamente. Mas dá um toque, dá um alô para quem está nos assistindo lá, professor, com a experiência que o senhor tem. O que o pessoal deve fazer? O pessoal tem que procurar um clube, uma academia,
Porque o esporte de natação é um esporte que não tem aquele contato. Exatamente. Então, a natação, por não ter o contato, né, não ter o impacto, ela é muito recomendada para pessoas que estão fazendo reabilitação, né? Atletas, para pessoas idosas, né? Por trabalhar a parte muscular, né? A parte pulmonar, a parte do condicionamento físico, né? Então, bons hábitos, procurar um profissional capacitado, formado, né? Com conhecimento na área específica, no caso a natação. Professor Alex, o senhor falou uma coisa que eu vou grifar com o pessoal que está nos assistindo. Com esse negócio de internet, comunicação, informação de todo lado, tem muita gente que olha agora uma nova técnica de natação, assim, assado, para a pessoa. Você pode dar um mau jeito, você pode... penere bem as informações para você não... Busque referências, né? Existe no mercado, hoje no Brasil, técnicos, professores, profissionais muito capacitados para isso. Não vai cair no golpe do blogueiro, né? Vamos procurar um profissional formado, graduado, com pós-graduação e com conhecimento, né? Do que ele está ali ministrando para o aluno, o atleta, para não ter problemas futuros com lesões, né? E outros problemas mais que podem vir com a prática errada, né, da modalidade. Olha, eu faço a minha academia, tá lá os dias certos, os horários certos. Obrigado, professor. Vamos agora para mais um pequeno intervalo e logo, logo estamos no próximo bloco. Mais um cafezinho e já voltamos. Quer uma pele firme, cabelos fortes e articulações saudáveis? O colágeno da ISTV Shop é a solução ideal para manter sua beleza e saúde de dentro para fora. Ele combate a flacidez, reduz rugas e fortalece unhas e cabelos. Melhora a elasticidade da pele e protege suas articulações, garantindo mais mobilidade e bem-estar. Fácil de consumir e altamente absorvível. É o aliado perfeito para quem busca juventude e vitalidade. Faça seu pedido pelo WhatsApp ou pelo nosso site. Cuide-se hoje para um amanhã mais jovem e saudável. Sinta a diferença. Fala galera, Douglas de Oliveira na área para te lembrar que de segunda a sexta às 18h30 nós temos um compromisso. Programa Retro Hits ao vivo aqui na tela da ISTV. Um programa que você aí de casa me ajuda a construir. Você participa através do WhatsApp, do Instagram e também do nosso duelo de clipes. Um programa totalmente interativo onde a gente troca uma ideia e fazemos juntos de segunda a sexta, viu? Às 18h30 e é ao vivo aqui na tela da ISTV. Então não esquece, deixa marcado por aí. Tá a fim de curtir aquele sucesso do passado que marcou época? Então o lugar certo é no programa Retro Hits. Estamos de volta! Comercial rápido e agora com um novo convidado aqui que eu chamei o Teodoro, mais conhecido como Theo, que é esse rapazinho que está aqui, que já vou falar contigo, viu? Tá. Professor Isaías, Tá. O Theo nada que nem um peixe, né? Isso. Eu vi ele lá, tem futuro, né? Tem. O Theo é um nadador diferenciado, ele sabe o que quer, um nadador que veio ali com o objetivo de alcançar algumas metas, índice olímpico, ser campeão paulista, brasileiro, nada diversas provas, ele consegue se destacar no meio dos outros, ele também faz uma modalidade de judô que eu vejo a transferência de habilidade visível, onde o judô ele pega ali, ele tem a pegada do judô, segura na faixa, a mão fica forte,
então a propulsão dele é muito forte. Pela altura dele e pela massa corporal que ele tem muita força na propulsão, flutua melhor, se destaca, um nadador versátil. Eu queria que ele falasse um pouquinho dos seus objetivos, Theo, e das provas que você participa e também aquilo que você mais quer, que você sabe que você vai alcançar e a gente tem certeza disso. Vai lá, Theo. As minhas provas principais são 50 livre, 100 livre, 200 livre, 400 livre, 800 livre. Theo, fala devagarzinho, que você tá parecendo um locutor de futebol. Tá bom? Um passa para o outro, que passa para cá, aqui vai fazer gol. Não, vamos. Theo, você falou que faz 150, 200 metros livre. 150. Olhando para a câmera. O pessoal que tá lá, tá vendo você e dizendo o seguinte, é que esse rapazinho aqui que o professor falou é um bom nadador. Você é um bom nadador? Uhum. Vai ficar melhor? Uhum. Agora explica pro pessoal, vai. Tá. Eu nado 50 livre, 100 livre, 200 livre, 400 livre, 800 livre e 1.500. 1.500 metros livre. Porque a pessoa fala assim, 200 livre, não sei o que é. Então, são 200 metros na piscina, 500 metros na piscina, não é isso? E 200 metros sem borboleta e 1.500 na borboleta também? Uhum. Professor, na maratona? Maratona? Uhum. Isso. Professor, borboleta eu acho que é o mais complicado de todos, não é? Assim, cada pessoa tem uma habilidade para nadar. Um nada o nado crawl, que é o mais usado, o nado mais rápido. Tem o nado costas, tem o nado borboleta e o nado peito, que são os 4 nados. O Theo é diferenciado porque ele é um nadador versátil. Ele faz diversas modalidades de nado, como ele acabou de passar. Barba, cabelo e bigode. E ganha em todas as modalidades que ele participa. Ele tem destaque e alcança pódio. Você pode falar isso, Theo, porque você conquista medalhas, conquista pódio e treina todos os nados aqui. Como ele disse, o nado borboleta é um nado um pouquinho mais complicado de fazer, mas para o Theo ele consegue desenvolver, ele consegue fazer o nado ali, ter um rendimento e conseguir índices para disputar com pessoas de alto nível e ter ali a conquista do pódio. Muita fé em você, Theo. E eu acho assim, acho com certeza, com a graça de Deus e com os pensamentos positivos, energia do universo, tudo que possa ser de mais produtivo vai ser campeão, vai alcançar um índice olímpico e vai trazer muitas alegrias pra gente. O técnico tá puxando o saco, viu? Eu acho, não é não? Tá. Então, vamos deixar a brincadeira de lado. Ele tá falando uma coisa que é muito interessante, que é aquela junção de esportes no qual o judô ajuda ele a fazer uma pegada. Eu digo porque isso que você acabou de falar, um amigo meu que faz remo, ele falava assim, olha, a academia, determinados exercícios que o profissional passou, o professor da academia, que na puxada do remo lá, ele ganhou uma massa muscular que ele consegue ter uma explosão maior justamente porque foi direcionado. É interessante isso, né? Aí, colocando aqui numa questão, eu acompanho o Theo na sala de musculação, junto com o técnico específico que ele tem de natação, que é o João Baduca, que é uma pessoa também extremamente habilitada para isso, experiente, já formou outros atletas. E o que acontece nessa questão? O treinamento de musculação específico para a modalidade, ele tem um determinado treino, por exemplo, para treinar potência, resistência, velocidade, para polir o nado ali. Ele pode usar equipamentos aqui na piscina, como nadadeira e outros equipamentos que eles utilizam para quê? Para polir o nado, para fazer treinamento de força e com isso eles aliam na academia de musculação para que ele aumente o desempenho na força junto com o nado, polindo as habilidades e tenha um desempenho melhor. Então o Theo tem experiência disso, ele faz ali musculação, ele treina, ele faz o judô. O Theo tem o quê? 18 anos? 19? O Theozinho tem... 11? 11 anos. Não, mas você falou pra mim que tinha 19. Não falou? Brincadeira, gente. Theozinho com 11 anos, é um exemplo, é um garoto que... A família também deve dar maior incentivo, né? Mamãe, papai, dá? Vovô, vovó, dá também? Também. Porque vô e vó, eles maltratam, não é que maltratam, eles malcriam, dá chocolate, dá, né? E coisa que a gente tem que manter sempre o corpinho tchan,
para poder nadar e fazer bonito, né, Theo? É brincadeira. Um beijo, um abraço a todos os vovôs e vovós que amam, que eu acho que é pai e mãe 2 vezes. Falando em treino, você treina quantas vezes por semana? Todo dia. Tá vendo, Todo dia por gente? semana. Ele treina todo dia por semana. Todo dia tá o treino. Inclusive sábado. Inclusive sábado. Agora, domingo não dá, né? Domingo tá fechado, tem que dar um refresco, né? Isso é dedicação. Isso é uma família focada que existe atrás, dando suporte. Existem profissionais, é que são inúmeros, viu, o professor Isaías, que eu fico com medo de esquecer o nome de algum. Você me falou inúmeros professores aqui que ajudam nesse desenvolvimento. Isso. Um atleta, não só o Theo, não, aquele atleta que vai virar um atleta de ponta, creio eu, que nós estaremos, eu e meu diretor, cobrindo as façanhas do Teodoro na natação. Todos esses atletas, eles precisam dessa infraestrutura, dessa estrutura. Infraestrutura, academia, lugar pode ter, mas essa estrutura de profissionais, né? Exatamente. O Theo, ele é uma pessoa que ele é disciplinado, regrado e principalmente a Academia Boa Medida, o Polo Boa Medida, oferece aqui uma piscina com 25 metros, com raias, tudo bem com ozônio, uma academia ideal para treinar, tem academia de musculação, os professores acompanhando. Então ele tem aqui essas questões onde ali é o treino de força, que é o de musculação, o treino específico, os professores conversam, trocam habilidades, trocam experiências. Ah, não deu certo esse treino, vamos fazer esse. Ah, essa prova aqui ele utiliza como treino para uma outra prova, vai indo com as provas mais importantes e acaba desenvolvendo. E é um aluno estudioso, inteligente, é uma pessoa que, assim, quando eu vi ele a primeira vez, eu me encantei. Falei pro Baduca, né, pro João Baduca, eu falei, nossa, esse menino tem potencial, hein? Quando eu vi os índices dele, ganhou todas as provas, eu falei, nossa, não estava errado. E acho que temos um fã aqui, ó. O fã número 1 é o próprio professor Isaías, hein? Não é não? E com muito orgulho eu sou fã dele, porque eu vejo não só a questão do talento, principalmente a questão da disciplina e por ele saber o que ele quer. O atleta é isso, porque não é um caminho fácil, né, Theo? Você sabe disso. Gente, caminho fácil não existe para quem quer alcançar um resultado de sucesso de ponta. Não existe. A não ser que o camarada compre um bilhete de loteria e olha lá o resultado que posteriormente pode dar. Mas o que eu falo é que tudo que você faz com dedicação, com carinho, com empenho, resultado vem. Muito difícil, viu, professor Isaías? Sim. Você se doutrinar a determinada coisa, fazer aquilo constantemente, né? Que não seja um resultado positivo. Por isso que eu falo, quer ficar bom? Treina. Quanto mais você treina, mais bom você fica. A verdade é essa. Exatamente. E o pessoal que está nos assistindo, que tem filhos, que tem adolescentes, sigam o exemplo aqui do Theo. Vamos lá, escolha aquilo que você gosta de fazer. E falando em audiência, eu não posso deixar de falar da minha querida, doce, meiga e apoteótica audiência. Muito obrigado. Olha, deixar nos recados aí na produção, para mim falar de todos eles. É meio difícil, mas eu vou tentar lembrar de alguns. O pessoal lá do meio da roça, de Piranguinho, Minas Gerais. Olha, fantástico, a costela do pessoal lá é boa demais. Todo mundo lá, o Cláudio, os funcionários assistem o programa do ISTV, elogiaram a programação. Muito obrigado, muito obrigado. Outro também que eu vou falar é o nosso amigo Peterson do Joe, Big Joe, o lanche do outro planeta, bom demais, aqui de Caraguatatuba, viu? Tem coisa boa que não precisa ir longe não, aqui em Caraguá, no litoral norte tem. E os demais, um beijão para vocês. Isaías, falando agora de esporte, você falou também que existe aquela programação, né? A gente tem condições de fazer uma programação de um atleta, não virar um atleta de ponta, mas um atleta competitivo. Explica isso pra gente. Exatamente. O atleta, ele, a partir do momento de todos esses apoios que ele tem, familiar, psicológico, médicos, ali tem a questão quando ele começa a atingir o alto nível,
E o treinador, o que ele faz? Ele coloca um treino sistematizado. Esses treinos são divididos entre ano, mês, semanas e dias. Então, geralmente, quando a pessoa acha esse treino, vai achar mesociclo, que é mês, macrociclo, microciclos, que são os ciclos de treinamento. Então, um treinamento pode durar anualmente, onde tem diversas competições e prioriza 2 ou 3 competições importantes e as outras ele usa para treino. E aí, como o caso do Theo, ele ganha todas porque é um atleta diferenciado, mais uma vez eu estou falando, e aí ele utiliza isso para treino e prioriza naquelas outras. Aí, de repente, ele está ali, o treino dele fala, ó, você vai competir nessa prova para eu ver como é que você tá, para polir o seu nado, para polir as suas coisas. Na natação, não é diferente. A natação, a pessoa tem diversas provas. No caso do Theo, que é um nadador diferenciado, ele tem diversas habilidades, ele nada vários tipos de nado. Então ele consegue se destacar em vários tipos de nado aqui. Por exemplo, tem pessoas que só nadam crawl, utiliza a habilidade do batimento de perna, do nado costa, para polir ali a flutuação, a questão da habilidade, transferir a habilidade de um nado para o outro, aí ele utiliza, depois ele prioriza naquele nado que ele tem. Diferente do Theo, que se destaca em diversas categorias. Então, é um atleta, um aluno, uma promessa e uma pessoa de muito sucesso aí na frente. Vamos contar com isso. Eu vejo o entusiasmo do professor Isaías falando do Theo, mas isso é de qualquer treinador que vê fruto do resultado, que ele sabe quem nada bem, quem nada mais ou menos, quem só nada. Quando ele vê que fala, camarada, ele tem potencial, ele está baixando o tempo, ele está melhorando na sua performance, ele está melhorando, e ele é uma criança, posso assim dizer, um pré-adolescente que está galgando caminhos que, se ele começa agora, quando chegar na natação, que é um meio muito competitivo, diga-se de passagem também, tem muito moleque bom, ele vai se destacar. Inclusive, é o nome do litoral que está sendo ventilado aí fora, né? Exatamente. Então, mais uma coisa que eu vou colocar aqui, pegando um gancho da sua fala, a questão do litoral. Temos praia, natação na parte aquática, onde as pessoas têm diversas provas, a questão de piscinas. Vem para Boa Medida treinar, a piscina de excelência, a academia ali com profissionais, o Polo Boa Medida oferece isso. Porém, existem também projetos na prefeitura que podem ser utilizados gratuitamente. Faço um apelo ao poder público para que apresentem projetos de formação de atleta ou de identificação de atleta nas escolas, nos bairros, nas periferias, para que as pessoas possam ter condições de iniciar e ser visto por um grande empresário, quem sabe, por uma pessoa que queira investir, por alguém que tenha ali a crença, que acredita, porque existem muitos talentos que precisam ser polidos e muitas vezes, por falta de oportunidade, ficam perdidos e acabam sendo atropelados pelo tempo. Mas façam isso, procurem. Não precisa ser só na natação, pode ser no karatê, no judô, no boxe, no futebol, no vôlei, no basquete e principalmente no litoral tem diversas modalidades, diversos talentos. Aproveitem isso. Olha, eu vou pedir mais um comercialzinho assim, vamos para o próximo bloco e último, porque o papo continua. Fala aí, pede para eles aqui, ó, vamos pro comercial e já voltamos, vai. Pede o comercial, fala assim, vamos pro comercial. Vamos pro comercial. E já voltamos já. Quer eliminar aqueles quilos extras de forma rápida e saudável? O emagrecedor da ISTV Shop acelera o metabolismo, queima gordura e reduz o apetite, ajudando você a alcançar um corpo mais saudável. Ele possui em sua fórmula o Psyllium, que é uma fibra solúvel natural. Ela absorve a água quando misturada aos líquidos, podendo aumentar em 20 vezes o seu tamanho, formando assim uma massa gelatinosa, limpando as paredes intestinais, eliminando toxinas e resíduos. Com ingredientes naturais, ele aumenta sua energia e disposição para o dia a dia. Sinta-se com mais autoestima e bem-estar. Peça o seu emagrecedor através do WhatsApp ou através de nosso site. Você emagrece de forma natural e saudável com o emagrecedor da ISTV Shop.
Embarque na nave espacial da ISTV e viva aventuras futurísticas com filmes fantásticos de mundos possíveis e impossíveis. Os clássicos que moldaram o gênero da ficção científica, agora na sua tela, no conforto da sua casa. ISTV, a TV dos clássicos. Voltamos aqui, estamos com um grupo muito especial, que é o grupo Saíra de Caraguatatuba, e Diego que vai conversar um pouquinho comigo, é isso? Isso mesmo, somos Saíra Sete Cores, sou o Diego Cotrim. Diego, me conta um pouquinho, eu já estava nos bastidores aqui vendo vocês tocando, vocês têm uma pegada diferente do forró, né? Tem o triângulo, tem as cordas, tem a percussão e tem um violino que engrandece esse som. Conta um pouquinho dessa turma aqui que hoje está fazendo essa música tão gostosa pra gente. Isso, a gente tem o violino como diferencial, como a gente não tem a sanfona, né, que é digna do forró. Eu não sei tocar sanfona, um dia eu vou chegar lá. A gente optou aí por ter nosso amigo Diego também, que apresenta muito bem o violino. Ah, Diego 1 e Diego 2. Exato, é o Cos Amores, né? E eu sou o Diego Cotrim. E nisso a gente procura trazer um repertório bem rico para poder oferecer alguma coisa diferente do que o pessoal está acostumado a escutar. Então, as nossas músicas geralmente são músicas que não são tão tocadas por aí. Olha, eu achei, como espectador, como ouvinte, que é um toque gostoso, é um toque assim cativante, é um sincronismo que eu vejo em todos vocês aqui. A moça aqui muito bacana também, ela parece que absorve a vibe e entra num ritmo bacana. O violino, ou rabeca, como vocês queiram chamar, também engrandece o som e o conjunto da obra dá esse som maravilhoso que logo, logo vocês vão ver. Mas me diz uma coisa, como é que vocês se reuniram aí, se juntaram aqui em Caraguatatuba para fazer esse tipo de som que é diferenciado? Legal. Eu já tocava bastante em casa e como a Lu e o Rafa frequentavam bastante minha casa, a gente acabava fazendo umas bagunças, uma jam session lá, só para se divertir mesmo. E aí a gente resolveu formar um grupo de forró. E aí o nosso violino aqui chegou para engrandecer e realmente deixar isso sério. E aí a gente começou a se apresentar, a gente está junto acho que só há 1 ano se apresentando. E a STV sempre dá uma oportunidade de mostrar o que tem de melhor no nosso litoral norte. E vários artistas que eu tive a oportunidade de conhecer, de apresentar, esse conjunto é um deles. Por quê? Porque fazem música de qualidade, o resultado é gratificante para qualquer um que se interesse e queira assistir um show deles, ou enfim. Por falar em show, eu sei que vocês já se apresentaram no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e foca aqui no litoral norte. O mercado é meio complicado, né, para as pessoas que querem fazer uma coisa diferente do normal, vamos dizer assim. Como a gente está começando a se apresentar agora, então a gente está começando a reconhecer o mercado, né? Aí estamos realmente na batalha. Então eu vou fazer o seguinte, você, empresário que esteja aí, esteja com uma casa de shows, esteja com um restaurante, um barzinho, eu quero colocar uma coisa diferenciada, quero engrandecer, dá oportunidade para esses artistas, música boa, oportunidade que agrega valor ao teu estabelecimento e ao mesmo tempo dá oportunidade profissional e que roda a economia da cidade também, né? Todo mundo ganha. Exatamente, quiser contratar a gente, estamos plenamente abertos, aí, independente da região, sendo dentro do estado de São Paulo, fora do estado, a gente vai, só pagar passagem de avião então, que é sensacional. O Diego já tá subindo, eu pensei assim, vai pegar 15 horas de ônibus, ele não quer, não, né? Vocês que estão na estrada aí há 1 ano, e eu sei o quanto é complicado se profissionalizar dentro da música, é difícil montar um esquema que dê suporte financeiro e ao mesmo tempo galgar novas oportunidades.
O que você fala para aquele camarada que está começando, que está com ideia de montar uma banda e sair para o profissionalismo? Acho que primeiramente a diversão, né? Se a gente não se divertisse, a gente não ia tocar. E é por gostar mesmo, que a gente já tocou em vários lugares no começo ali, que não tinha nada a ver com o nosso contexto também. A troco de pão e salsicha, né? Exato, querendo uma cervejinha e uma porção. Mas acho que vai em frente. Se tem vontade, vai lá e faz, né? Eu digo assim, se você vai fazer o que você quiser fazer, faça com amor, faça aquilo que você gosta, que a consequência de ganhar vai vir naturalmente, né? Porque se você está fazendo uma coisa que te dá prazer, automaticamente o retorno vem, ou deveria vir mais fácil. Exato. A gente começou com uma brincadeira e de repente a gente tropeçou, viu que estava sério demais, a gente já estava fazendo viagem para tocar em Ubatuba, para tocar em Ilhabela, em Monteiro Lobato, e vamos ver onde que vai dar ainda, né? Mandar um abraço pro pessoal de Monteiro Lobato, muito legal, nossa audiência lá também. Vamos agora com Saída Sete Cores, uma música gostosa pra gente ouvir. Mas eu fui no forró, no pé de uma serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual. Mas eu fui no forró, no pé de uma serra, como é quente, baiano, sensacional. Mas eu fui no forró, no pé de uma serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual. Mas eu fui no forró, no pé de uma serra, como é quente, baiano, sensacional. Rebeca, véia, pino de avoeira, espalhava baiano no salão. O pandeiro tremia a maquinada, eu via a poeira subir no chão. Hoje eu faço forró pé de calçada, no meio da zoada pela contramão. Eu fui na mata e voltei pra cidade, de caboclo eu sei minha situação. Rebeca, véia, não me abandona, zabumba treme terra, come o chão. Assim que o tempo desaparece, transforma o pé de serra no calçadão. Rebeca, véia, não me abandona, zabumba treme terra, come o chão. Assim que o tempo desaparece, transforma o pé de serra no calçadão. Ah, Rebeca, véia! Mas eu fui no forró, no pé de uma serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual. Mas eu fui no forró, no pé de uma serra, como é quente, baiano, sensacional. Mas eu fui no forró, no pé de uma serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual. Mas eu fui no forró, no pé de uma serra, como é quente, baiano, sensacional. Rebeca, véia, pino de avoeiro, espalhava baiano no salão. E o pandeiro tremia a maquinada, eu via a poeira subir no chão. Hoje eu faço forró no pé de calçada, no meio da zoada pela contramão. Eu fui na mata e voltei pra cidade, de caboclo eu sei minha situação. Rebeca, véia, não me abandona, zabumba teme terra, come o chão. Assim que o tempo desaparece, transforma o pé de serra no calçadão. Rebeca, véia, não me abandona, zabumba treme terra, come o chão. Assim que o tempo desaparece, transforma o pé de serra no calçadão.
Então, gente, tudo que é bom já está terminando o nosso último bloco. E eu vou aproveitar e pedir com essa turma maravilhosa que aqui está, mas fale você as suas considerações finais aqui, que o pessoal que está nos assistindo vai querer saber também, né? Acho que como banda eu só tenho a agradecer aqui, né? Com certeza meus amigos aqui estão do meu lado. Agradecer você, Oliva, aí pela entrevista, pela oportunidade, pelo programa Conexão Litoral. E estamos abertos aí a oportunidades, quem quiser chamar a gente também, fiquem à vontade, que o forró vai estar torando. Forró torando é no ISTV, sempre com você. E se você, por qualquer motivo, perdeu o programa, que é sábado às 13 horas e reapresentação no domingo às 13 horas, ISTV HD Litoral Norte no YouTube, vai lá. E você, que de qualquer lugar do Brasil tenha vontade de entrar em contato, entre em contato conosco, ISTV HD Litoral Norte. É isso aí, gente. E grande honorato de Natal. Um abraço para você. A Nayá vai ser contratada sua. Fica tranquilo. É isso aí, gente. Eu acho que vocês devem ter gostado desse programa, muito divertido, muito dinâmico. Mas não percam o programa da semana que vem, vai estar imperdível. Um beijo, um abraço, fui. Quando o Tenente Bezerra entrou em Angique e matou Lampião, eu estava no bando, seu moço era criança e prestei atenção. Mas eu nasci muito pobre, não sei quem foi meu pai, não conheço o irmão. Mas fui criado com ele, seu moço, até que acabar a função. Mas fui criado com ele, seu moço, até que acabar a função. Hoje eu nem sei atirar, nem me interessa isso não, mas aprendi a chachar e me formei no baião. Hoje eu nem sei atirar, nem me interessa isso não, mas aprendi a chachar e me formei no baião. Baião, oh, baião, baião, oh, baião, baião, oh, baião, baião, oh, baião. Pega a sanfona que eu quero chachar, bate as zabumba que eu vou me espalhar. Pega a sanfona que eu quero chachar, bate as zabumba que eu vou me espalhar. Quando o Tenente Bezerra entrou em Angique e matou Lampião, eu estava no bando, seu moço era criança e prestei atenção. Mas eu nasci muito pobre, não sei quem é meu pai, não conheço o irmão. Mas fui criado com ele, seu moço, até que acabar a função. Mas fui criado com ele, seu moço, até que acabar a função. Hoje eu nem sei atirar, nem me interessa isso não, mas aprendi a chachar e me formei no baião. Hoje eu nem sei atirar, nem me interessa isso não, mas aprendi a chachar e me formei no baião. Baião, oh, baião, baião, oh, baião, baião, oh, baião, baião, oh, baião. Pega a sanfona que eu quero chachar, bate, bate a zabumba que eu vou me espalhar. Pega a sanfona que eu quero chachar, bate a zabumba que eu vou me espalhar.